A graça e a paz, irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo. Novamente vendo fazer vídeo de relacionamento. Fico triste aí porque os últimos vídeos que eu fiz de relacionamento teve muito pouca visualização porque nós infelizmente vivemos num mundo que até aqueles que se dizem cristãos estão vivendo os seus relacionamentos de maneira carnal e depravados. E, e os seus relacionamentos não estão, como que eu falo, não estão durando, estão se separando. Até aqueles que se dizem seguidor do Messias, se dizem cristão, né? Ou são cristãos, mas não estão maduros para enfrentar um relacionamento com o Criador Orquestra. Eles oraram pedindo, mas não conseguiram a maturidade para saber lidar com relacionamento de um seguidor do Messias. Entendeu? Então, tá muito triste isso que a gente tá vendo nos relacionamentos atuais. E as pessoas gostam, parece que gostam mesmo, que falou a palavra, né? O Messias falou que nos últimos tempos o amor de muitos ia se esfriar. Não só o amor do próximo para com o outro, mas o amor de pai para com o filho, filho com o pai, o amor da palavra do Criador, o amor ao Criador, o amor de coisa de um para com o outro, ia se tudo se esfriar, né? E até alguns pequenos remanescentes que ia ter esse amor verdadeiro. O verdadeiro amor ágape, o verdadeiro amor que veio do Pai, o amor de entrega, o amor de serviço, um amor de sentimento profundo, um amor de carinho, um amor de coisa de assim, que se trata com carinho, com respeito, com fidelidade, com lealdade, que se amam, que ficam junto, seja na doença, na saúde, na doença, na tristeza e na alegria, na riqueza e na pobreza, e promete ser leal até ao fim que a morte os separe, né? Como diz o padre quando se casa lá. Hoje não tem mais isso, é poucos casais que são assim. Eu fico até feliz quando eu vejo raridade desses casais assim, porque me enche o meu coração de alegria. É esse tipo de relacionamento que eu quero pra minha vida, mas só que é cada vez mais raro. É raríssimo. Quem tem que segurar com unhas e dentes, irmãos, porque hoje o relacionamento ou é por conveniência, por interesse que a pessoa pode dar uma para outra, ou é porque a pessoa não quer ficar sozinha por carência, aí se junta com qualquer um e depois se separa porque não dá certo, ou é por por carnalidade, por depravação, entendeu? Então, porque só pensa em sexo o tempo todo, não que o sexo não seja bom. Já falei que o sexo puro do Criador, pera aí, irmãos, tá piscando aqui. Deixa eu arrumar aqui. O sexo puro que vem do casal do Criador é uma, é uma energia muito boa para o cosmo, para frequências celestiais. Então, porque o sexo puro foi dado pelo próprio Criador. Crescer e multiplicar, seja fecundo sobre a terra. Entendeu? Então, o sexo verdadeiro e puro, de fidelidade ao seu cônjuge, é maravilhoso. Entendeu? Quando ele é praticado na intimidade com o seu parceiro verdadeiro, de lealdade, de fidelidade, sem ter promiscuidade, sem ter infidelidade, sem trair, absorver energia de outros, aí vem doenças, aí vem gravidez indesejada, vem tudo, tudo que não presta vem, porque as pessoas pegam o sexo de uma maneira depravada, de uma maneira carnal e mundana, porque o sexo orquestrado pelo Criador para um cônjuge que ele une, porque a gente, o casal do Criador, ele não se casa para fazer sexo. O casamento é para demonstrar o amor, é uma figura do amor do Messias pela sua igreja, que ele chama de noiva. Então na terra, para demonstrar o casamento, um amor pela sua cônjuge, pelo seu cônjuge, a sua entrega. Né? Depois, o amor genuíno e puro, verdadeiro, vai trazer o sexo puro e fidedigno e leal e sincero com o cônjuge. Entendeu? Não é que você casa primeiro para fazer sexo. Não, você casa com outro propósito. Com o propósito de levar o reino, de mostrar, dar testemunho como é o casal do Criador, verdadeiro. Entendeu? É esse o objetivo. Não é para fazer sexo. O sexo é uma consequência que vai rolar no amor que um cônjuge vai ter pelo outro. Entendeu? E muitos estão falhando em várias coisas aí na relação, nas suas relações, estão se separando ou estão traindo um ao outro, que é coisa abominável para o Criador, ainda mais de um que se diz seguidor do Messias ou que se diz cristão, né? Fazer uma coisa dessa, trair o seu cônjuge, entendeu?
E aí quando trai, pra mim não tem amor verdadeiro, genuíno do pai, nem aqui nem na China. Pode ter qualquer outro sentimento, pode ter tesão, atração, paixão, mas menos o amor genuíno. Porque o amor genuíno, ele impede de você trair o seu cônjuge. Entendeu? Porque é amor puro, genuíno, que vem direto do pai. Entendeu? Judas não amava Jesus Cristo, por isso que ele traiu. Entendeu? Ele não teve arrependimento, ele teve remorso. Se ele tivesse se arrependido, ele ia chegar no Messias e falar: mestre, me perdoa, eu estou arrependido, eu fiz o que não devia. Não, ele caiu com um beijo. Você vê que coisa? Entendeu? Então não é só de palavras o amor. Quando eu falo para a pessoa que eu amo ela, eu provo também com as atitudes, não só por palavras. Falar, papagaio fala, irmãos. Entendeu? Então, as pessoas não estão sabendo lidar com maturidade com seus relacionamentos. E não estão sabendo o significado da profundidade de dois cônjuges do Criador que ele une. Para propósito, para missão. E é uma relação de almas, alma gêmeas, chama gêmeas. É uma relação de um amor genuíno que vem direto do Pai. Porque quando você trai o seu cônjuge, ou traz a sua cônjuge, o que acontece? É como se você estivesse traindo o Messias. Entendeu? Porque a noiva do Messias, por isso que lá no Antigo Testamento, o Criador mandava punição para os israelitas, porque eles estavam traindo, idolatrando outros deuses. Para o Criador isso é abominação, é a mesma figura. Quando você trai o Deus uniu, você trai o seu cônjuge, como você tá traindo o Criador. Entendeu? Porque foi ele que uniu vocês para vocês ser fidedignos um ao outro. Entendeu? Então, e outra coisa, que acaba o relacionamento, que eu não falei no outro vídeo, quando a pessoa entra no relacionamento já pensando em separar. Então ela entra com o sentimento de derrota. Ah, se não der certo, a gente se separa. Numa união do Criador não tem se não der certo. Você tem que ter convicção do que você quer, do que você está fazendo. Você está se unindo para dar certo ou está pensando se não der certo? Porque a união do Criador é convicta. Você sabe que aquela pessoa é do Criador, que é a união de propósito, união de alma gêmea, união de um amor genuíno, puro e verdadeiro. Não é um amor superficial só de atração física, de desejo. Vai ter o desejo físico, vai ter a atração física, vai ter o tesão. Ah, e tire as crianças aí, né? Porque tem gente que sente vergonha, eu não gosto de falar, né, desses assuntos aí. Esqueci de dar esse adentro aí quando eu comecei o vídeo, perdão. Né? Então, a pessoa sente esse sentimento de atração, de desejo, de tudo mais, mas às vezes ela sente só isso, ela acha que isso é amor. Isso não é amor, isso é atração física, é desejo, é tesão, mas menos amor. Agora, lógico, quando tem um amor genuíno, e aí a consequência de você sentir atração, desejo, tesão também vai vir, entendeu? Só que é um amor diferente do mundo, é um amor que você vai ser fidedigno à pessoa. Certo? Porque você ama a pessoa, você não ama só pela aparência física da pessoa. É isso que eu quero dizer. Tem pessoas que se unem pela aparência física. As pessoas do mundo é assim. A pessoa, o casal do Criador, ele não olha o físico. Não que não olhe. Porque também, se a pessoa for bonita por dentro, principalmente por dentro, e também for por fora, amém, irmãos. Certo? Mas se ela não for tão bonita por fora, e for bonita só por dentro, ter os princípios, ter o caráter, ter a fidelidade a você, correr junto com você, te apoiar nas suas coisas, e você sentir desejo por ela, pronto, não importa só o físico. As pessoas olham muito pro físico, o casal do Criador, o físico é por último que ela vai olhar, entendeu? O que ela vai olhar é o caráter, essa pessoa vai ser fiel a ela, você vai respeitar ela, se vai ser sincera com ela, se vai dar carinho para ela, se vai ser um protetor dela ou ela dele, entendeu? Tudo isso que a gente vê, e outra, a pessoa vai ter que se admirar um pelo outro, pela inteligência, pela sabedoria que o pai deu a cada um, entendeu? Não é só uma atração de desejo carnal físico, entendeu? O físico veio por último, entendeu? Então, não que o Criador vai te unir por uma união de propósito, sendo que você não sente nada pro outro, de desejo, de atração. Não, se ele uniu, você vai sentir desejo, vai sentir atração sim. O que eu estou querendo dizer que não é só isso, só atração física, só desejo físico, carnal. Vai ter, primeiro de tudo, vai ter um amor genuíno, profundo, um amor de almas e um propósito de missão que você vai ter que cumprir, tendo responsabilidade, porque tem que ter a responsabilidade de missão que o Criador entregou para o casal para ele cumprir. E não pode ter medo.
Entendeu? Os medos tem que, e as limitâncias mentais tem que cair. E as dúvidas também, porque a dúvida não vem do Criador, vem do Satanás. Quando a gente tem dúvida, às vezes, que ele lança, a gente tem que dissipar pela palavra do poder. Porque se o Criador já confirmou que aquela pessoa é de Deus para você, já deu sinais, não tem que ter mais dúvida. E se vir a dúvida, porque pode ser que o inimigo lance, você tem que saber que vem dele. Então tem que ser dissipado, não vem do Criador a dúvida. Entendeu? Porque o Criador é Criador de paz e de convicção. O que a Bíblia fala lá em Hebreus? Ele é o Criador de paz, não de confusão. E outra, diz assim, a fé é a certeza daquilo que se não vê e a convicção daquilo que se espera. Então você tem convicção, fé vem de convicção, não vem de dúvida. Dúvida não vem da fé. Fé e dúvida não vem de Deus. Outra coisa que não pode ser compatível é fé e medo. Não que a gente não vai ter o pequeno medo, o pequeno receio, sim, todos nós temos, que nós somos seres emocionais e falíveis. Mas o que eu falo é não deixar o medo te paralisar, de tomar o passo de fé para aquilo que o Criador te preparou de bênção e de propósito para a sua vida. Porque senão você vai ficar no círculo repetitivo e entrando de relacionamento em relacionamento e nunca vai ser feliz. E a felicidade plena no casal do Criador, ela depende de vários fatores, irmãos e irmãs. Ela não depende só de sexo. O sexo é uma complementação, certo? Só que ela depende da pessoa te tratar com carinho, ela depende de você apoiar, de você ser compreensivo um com o outro, ela depende de você ser carinhoso, ser respeitoso, de você dar força para as conquistas dela, ela dá força para as suas conquistas, te dá fortalecimento pela palavra, você pode, você consegue, eu estou junto com você, eu estou aqui, o que você precisar, quiser falar, quiser desabafar, eu estou aqui. É isso, a compreensão, o apoio, o ouvir um ao outro, querer um ouvir o outro, certo? É isso que faz o verdadeiro amor dar certo, a verdadeira união e depois, consequentemente, vem o sexo. Entendeu? É isso. Aí as pessoas trocam tudo, porque ela quer viver conforme o mundo e não conforme os ensinos das escrituras, o ensino do Pai. Entendeu? Os princípios morais bíblicos. Entendeu? Aí não dá. Ou você é seguidor do Messias, é convertido, é transformado, ou você é do mundo. Tem que decidir o que quer. Entendeu? Porque se você for comprado pelo preço de sangue e se regenerou, você tem que andar conforme os princípios morais da Bíblia, não conforme o mundo, dentro da sua relação pessoal, de casal e na relação íntima. Entendeu? É isso. E outra, que muitos estão errando, antes que eu me esqueça de falar, que eu não deu tempo de eu falar no outro vídeo. O que não pode ter no casal do Criador é comparações. Que tem muitos que estão fazendo isso e estão acabando com sua união, desses que se dizem cristão, seguidor do Messias, fala disso. Porque ó, você tem que entender. Irmão, a palavra diz o quê? Que quando a gente se converte, nós somos nova criatura, certo? Tudo se fez novo. Nova criatura e coisas novas virão para sua vida. Pessoas novas, relacionamentos novos. Você não pode ficar pegando de lá de trás que já passou e trazendo para cá, para você comparar com o novo. Não, o novo é novo. O novo é melhor do que o velho. É melhor não em quantidade, não em tamanho. Porque as pessoas ficam se prendendo em quantidade. Por exemplo, se o pai, a mulher ora por um cônjuge, um homem do Criador, certo? De Deus, vai, como muitos conhecem aí. E o homem também olha para uma mulher de Deus, para vir, para o pai mover. Quando ele move, ele não vai mover. Vocês têm que entender que é assim, ó. Quando a gente se converte, irmãos, que eu falei lá no outro vídeo, eu não deixei claro, a pessoa acha que eu falei que o seu pai da terra tem que escolher a mulher, o homem, não, isso aí era dos patriarcas lá na antiguidade, isso não existe. Isso aí foi um tempo que o Criador permitiu, mas depois ele acabou com isso. Quem tem que escolher o cônjuge, quando eu falo que quando você se converte, não é você que escolhe o seu parceiro, nem a sua parceira. Quem escolhe é o Criador, o Pai. Quando eu falo Pai, não é o Pai terreno, é o Pai celeste, tá? Porque ele que sabe a pessoa certa, que tem que estar no mesmo propósito que o seu. Ela tem que ter a mesma fé, não pode ter julgo desigual, porque senão vai estar em conflito. Às vezes a mulher santifica o homem que não tem fé e vice-versa. O homem que tem fé santifica a mulher, mas não dá para ter certeza. Paulo fala isso na carta de Coríntios. Como tu, mulher, sabe se vai santificar o seu marido e como tu, marido, sabe se vai santificar a sua mulher. O ideal é você andar com o casal da mesma fé, com o mesmo propósito de vida, com o mesmo propósito espiritual, com a mesma ideias
espirituais que o pai quer que vocês ponham em prática, entendeu? Porque senão vai ter atritos, entendeu? E outra, o casal do criador, que nem eu tava falando de comparações, a mulher fica pegando às vezes, ou o homem mesmo faz isso, mas é mais as mulheres, tá? Ela tem que entender que o novo relacionamento e não trazer os traumas dos antigos relacionamentos pro novo. Ela tem que ser curada primeiro. O homem tem que ser curado se ele teve traumas com outro relacionamento. Não achar que todo homem é igual, que toda mulher é igual. Cada pessoa é uma pessoa, irmão. Não é porque você não pode entrar num relacionamento novo, ainda mais se é um relacionamento que o pai deu sinal que é dele, que ele tá orquestrando, tá juntando vocês, com medo de você ser traído, porque lá atrás você foi traído. O inimigo põe isso na nossa mente. Cuidado, hein? Oh, não vai dar certo, ó. Você lembra lá de trás? Ele vai trazer as suas frustrações lá de trás para poder não deixar você se unir com esse que o Criador preparou. Ó, você foi traída lá, foi traído, ó. Não vai dar certo. Cuidado, esse daí também vai te trair. Meu, aí você não arruma relacionamento nenhum, fica num ciclo repetitivo e você não evolui. Você não pode ficar com medo de ser traído se é do Criador. Meu, vai lá, dê o passo de fé e se junte. Entendeu? Se a pessoa que o Criador juntou com você, ela cometeu o ato de traição com você, ela vai dar conta do Criador. Como Davi deu conta lá e sofreu as consequências dele. Como Sansão também sofreu as consequências por desobediência. Aquilo ali é instrução para nós, para a gente não repetir o que esses homens fizeram. Eles eram homens de Deus verdadeiro, mas pecaram e sofreram a consequência. As pessoas pensam, a igreja de pedra, né, a religião, ela coloca que porque você é um seguidor do Messias ou é um dito cristão, que você não vai arcar com as consequências dos seus erros. Não, 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 não. Não, 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 não. Você vai, e ainda é pior, porque você conhece a verdade. Entendeu? Tá nas escrituras isso, tá falando assim, se você conhece a verdade e retrocede e faz coisa, o Criador não se agrada. Você vai arcar com as consequências. Porque é diferente, a pessoa do mundo ainda tem a justificativa. Ah, eu não sabia da palavra, eu não conhecia, então eu vivi do jeito que eu conhecia. Entendeu? Agora você, a gente que conhece a verdade, conhece a palavra, se a gente for fazer, é porque quer fazer errado. E aí você vai, ou eu, ou seja, quem for, vai arcar com as consequências. Entendeu? Vai arcar, não pense que se você é seguidor do Messias que não vai vir consequência grave não, vai vir. Às vezes a consequência vem por uma gravidez desejada, às vezes você tá aí junta com outro homem, com outra mulher, vem energia pesada de demônios para você, aí o próximo relacionamento não dá certo por causa dessas cargas, entendeu? Que você trouxe para sua vida, ou às vezes você pega uma doença aí, entendeu? Então, cuidado, hein? Cuidado com as atitudes aí, achando que o seguidor do Messias não arca com consequência quando erra, não. Arca sim, viu? Cuidado. E outra coisa, parar das mulheres comparar o novo relacionamento, a nova pessoa, com a pessoa lá de trás. Às vezes vai ter, no momento da intimidade, aí a mulher fica comparando, o outro era assim, o outro fazia isso. Meu, aquilo passou, cara. Aquele tipo de relacionamento que você tinha era quando você era do mundo. É um relacionamento diferente, depravado. Certo? As coisas do Criador é santa. Vai ser totalmente diferente com o relacionamento que você teve do mundo. Então não fica cobrando seu marido ou a sua esposa que ela haja de conforme que o mundo age lá na hora da intimidade. Vai ser diferente. Certo? Que tem coisas que a Bíblia proíbe de você fazer igual o mundo faz aí. Certo? Não é que não vai ser um relacionamento íntimo, assim, vamos dizer assim, que você não possa inovar, fazer coisas diferentes. Pode, diferente, mas de acordo com as escrituras. Não é diferente de acordo com as coisas que você vê no mundo. Tem que ficar isso bem claro, tá? Se você quer viver de acordo com o mundo, então pare de ser seguidor do Messias e volte pro mundo. Ué, ninguém tá te obrigando a ser seguidor do Messias, ninguém tá. Agora para de ser hipócrita, falar que é seguidor e viver como o mundo. Você tem que ter transformação de mentalidade, transformação de mente, transformação de conduta. É isso que é conversão. Entendeu? Não é ir no templo religioso falar que é convertido. Isso não é conversão, nem aqui nem na China. E o daudismo falar que é convertido. Nada a ver. Isso aí não é conversão nem aqui nem em lugar nenhum. Entendeu? Então, é apenas religiosidade. Então, não compare a sua esposa, o seu marido com outros relacionamentos passados. E outra, quando o Criador une, como eu disse, estava dizendo, né? Ele une duas pessoas para ficar junto, aí não fica idealizando
fantasiando na sua mente da sua vontade. Porque pode ser que não seja do jeito que você esteja pensando. Pode ser que seja da vontade do Pai Celestial. E às vezes a vontade carnal nossa é uma e a vontade do Pai e a vontade do Espírito é outra. Conforme a nossa vontade. Por isso que quando a gente se converte, a gente fala, e o próprio Messias falou, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, não a minha. E nós somos iguais ao Messias. Nós não viemos para fazer a nossa vontade em toda a área da nossa vida. Seja na área financeira, no trabalho, é o trabalho quem vai te conduzir para aquele trabalho, você vai orar, é o Pai. Ele que vai abrir porta por os propósitos dele se cumprir aonde ele te colocou naquele trabalho, naquela função. E você vai entender, porque ele vai dar sinais o que ele permitiu que você fosse naquele trabalho, naquela empresa, naquela função, ou se não é para você ser mais funcionário, para você ser autônomo, ou para você ter o seu próprio negócio, ele vai mover e vai te dar sinais, entendeu? Então é a vontade dele que permanece na nossa vida, não é mais a nossa, em todas as áreas. Na área espiritual, na área financeira, se você vai evoluir financeiramente, se você vai ser rico, se você não vai ser rico, mas vai ter o suficiente para ajudar os outros, para cumprir o seu propósito na sua própria vida, não vai lhe faltar, entendeu? Então é tudo Pai, igual o cônjuge. E a cônjuge, quem escolhe para você é o Pai Celestial, ele que vai mover. Aí você fala assim, vamos. Eu dou risada desses mover do inimigo para atrapalhar aqui, viu? Então, desconta aí um pouco. Aí, irmãos e irmãs, o que acontece? Uma união do Criador, um cônjuge, até perdi o raciocínio, é ruim quando acontece essas coisas. Atrapalha tudo o foco aqui. Então não é igual ao mundo. Então é o pai que escolhe para você. Aí a mulher, vou dar o exemplo da mulher, ela tem que perder essa mania da mentalidade do mundo. Porque quando você está no mundo, você vai escolher um parceiro para sua vida conforme o mundo. Você vai olhar primeiro para a beleza física, vai olhar, eu quero um homem alto, bonito, forte e tal. O mundo você procura assim, tá? E aí, o que acontece? Esse homem alto veio para você, bonito, forte, tal, aparentemente belo, ou a mulher bonita, né, de corpo, de rosto, tá? Mas você pode ter essa mulher e esse homem na sua vida. Mas e aí? Ele vai ser fiel? Ela vai ser fiel a você? Vai te tratar com o mesmo carinho? No começo tudo é maravilhoso. E depois? Vai continuar sendo fiel? Vai continuar sendo leal? Porque essas pessoas do mundo, o que acontece com elas? Eu sei porque eu já fui do mundo. Então, você vê na aparência, então você vai procurar a beleza física. Então, o que acontece? Você tá com uma pessoa, ou com um homem ou com uma mulher, certo? Aí ela tá lá fora. Se ele topa com uma mulher lá bonita e começa a elogiar ele e falar que ele é isso, que ele é aquilo, aí o ego dele vai lá pra cima ou dela, né? Porque a pessoa fica toda com os elogios. Aí, aonde vai nascer a traição. Entendeu? Aí o homem se acha todo, garanhão, e a mulher se acha gostosona, aí vai trair o marido. Entendeu? É o que acontece. Você pode ver que acontece isso no mundo aí fora. Certo? No relacionamento do Criador não é assim, porque a gente não vai primeiro pela aparência. A gente vai orar pedindo assim, eu quero um homem ou uma mulher do Criador. Aí qual que é o princípios bíblicos, morais que o Criador vai mover de uma pessoa dele para juntar com você? Primeiro, um homem de caráter, um homem de princípios bíblicos, morais, um homem que gosta da Bíblia, que ama o Criador, uma mulher que gosta da Bíblia, gosta de ler a Bíblia, gosta de estudar, gosta do Criador, ela ama a palavra, ela ama ter conhecimento, ele também, entendeu? E vai ser fiel e vai ser leal, e não vai olhar só pela aparência, porque assim, quando é do Criador, você tá com a sua esposa, que é um sentimento, um amor genuíno, de alma, puro, não é um sentimento só de aparência. Você vai olhar a essência da pessoa, dentro da alma dela. Entendeu? E quando você olha dentro da alma daquela pessoa, você vai olhar as atitudes. Você não vai olhar só o que ela fala de palavra. Seja homem ou seja mulher. Porque quando a pessoa falar palavras é muito bonito, irmãos. Mas sem palavra que não se cumpre, não quer dizer nada. É jogadas ao vento. Então você tem que mostrar com atitude o seu amor pela pessoa. Certo? Não só com palavras. Eu falo, eu te amo, eu adoro falar, de expressar o meu sentimento para a pessoa que eu amo. Eu falo, mas eu cumpro nas atitudes também. Não fica só nas palavras. Agora tem uns que só falam de palavra, aí depois trai o cônjuge,
é infiel, não trata com carinho, trata no começo da relação, mas depois relaxa, né? Não rega o relacionamento diariamente com pequenas atitudes diárias do dia a dia, de carinho, de respeito, de amor, de sair, de passear, de ficar juntinho, vendo uma TV, abraçadinho, essas coisas todas de casal, que a gente sabe, entendeu? Aí a pessoa vai relaxando nisso daí. Aí para atrair é um, dois, porque é do mundo. Agora, quando é do Criador, vamos supor que você vai envelhecer, sua esposa vai envelhecer. Você fica, às vezes ela te conheceu magrinho ou meio fortinho, ou você conheceu ela com o corpo enxuto, tudo bonitinho. Só que com o tempo vocês vão pegando rugas, vocês vão engordando, e aí você vai largar por causa disso. Aí não tem amor então verdadeiro. Você só estava olhando pro físico, pra carne. Entendeu? E isso não pode acontecer de um relacionamento do seguidor do Messias. Quando você casa lá no católico, lá que o padre casa as pessoas, o que diz lá? Que você promete ser fiel e ser leal até que a morte o separe? Você promete ficar com o seu cônjuge na saúde e quando ele estiver doente até que a morte o separe? Você promete ficar com o seu cônjuge na alegria e quando ele nos momentos tristes? Até que a morte o separe, você promete estar com ele enquanto ele tiver dinheiro, enquanto ele ficar duro sem nada, ou dura, você promete até que a morte o separe? Aí a pessoa fala que sim, mas daqui a pouco, quando ela tá junto, já se separa. Então ela mentiu. Ela fez falso juramento perante o Criador do universo. E aí ela já traiu o Criador também. Ela traiu o cônjuge de tabela e traiu o Criador, porque ela fez falso juramento perante o Criador, porque ali é perante o padre. Mas quando você faz o voto em oração perante o Criador de aliança dos cônjuges, tocando aliança, não aliança física, eu estou falando aliança de casamento no mundo espiritual. Você está perante o Criador do universo. Então você tem que cumprir os votos e ser fiel, ser leal até que a morte o separe. Entendeu? A não ser que haja traição ou agressão física ou verbal. Mas se for uma pessoa genuína do Criador, os dois são genuínos, não vai ter agressão verbal, nem pode ter discussão, sim, pequenas discussões que vão se sentar, dialogar com maturidade e se acertar, vai ter pequeno desentendimento, mas não palavras pejorativas de um diminuir o outro, que nem o casal do mundo aí faz, né? Xingando, falando palavras maliciosas ou de infidelidade e traição. Não vai ter, porque se é do Criador, os dois casal que estão juntos conhecem os princípios. E ele conhece a palavra e conhece porque eles estão juntos. Porque é uma união do Criador, não pode se separar por qualquer coisa. Entendeu? Então, dificilmente, se for do Criador verdadeiramente, tanto um quanto o outro vai ser leal até o fim. Entendeu? E mesmo que veja homem bonito, mulher bonita lá fora, não vai trair. Se trair, é desvio de caráter. Quer dizer que a pessoa não está madura ainda na fé. Não sabe o que é amor verdadeiro. Porque quando você sabe o que é o amor de entrega, como o Messias fez pela igreja, dando a própria vida, você vai também, sendo um seguidor, uma seguidora do Messias, você vai ser leal e fiel ao seu marido. Você não vai cair em tentação de outros homens, de outras mulheres. Você não vai olhar para a grama do vizinho, certo? E desejar a grama do vizinho. Mesmo se surgir esse sentimento, você vai abafar ele dentro de você. Porque você ama aquele que está com você. Foi uma coisa que Deus deu. Você vai tocar uma joia rara que uma pessoa que te trata bem, com fidelidade, com carinho, que cuida dos filhos, que cuida de você, por um momento de prazer momentâneo, que você nem sabe se vai durar aquilo, porque isso é ilusão de mente. Aí a pessoa se ilude com aquilo, por causa da beleza física. Entendeu? Porque a beleza é enganosa. Lembra-se que a Bíblia fala, Paulo fala que Satanás se transfigura em anjo de luz. E seus ministros e ministros de justiça, em todas as áreas. Ele se transfigura, porque os espíritos malignos, ele não atua só na área espiritual, ele habita pessoas. Então, às vezes você conhece uma pessoa que aparentemente, fisicamente é bonita, você fala, aquele lá vai ser bom pra mim. Aí a beleza te ilude. Então aí você vai com o cara, aí o cara te trai, é o cafajeste, ou a mulher. Entendeu? Então, às vezes a beleza é ilusória. Então, por isso que o casal do Criador, ele olha para a essência. Aí, a gente quando ora assim, eu quero uma mulher que ame a palavra de Deus, que ame o Criador, que ande nos princípios bíblicos dele, que gosta de orar. Eu quero uma pessoa de caráter, eu quero uma pessoa leal, fiel a mim, e que eu seja leal e fiel a ela. E que a gente seja feliz junto, que seja
é um correndo do lado do outro, crescemos junto, ou financeiramente, ou espiritualmente, aprendendo cada vez mais da sabedoria do Criador, pondo em prática. Eu quero uma pessoa assim. Aí, só que aí não vai ser do seu jeito. Às vezes você pode pensar que vai vir. Pode acontecer disso, de vir, vai, uma mulher ou um homem que é bonito por dentro e bonito por fora? Pode. Mas às vezes vai vir só bonito por dentro e não tão bonito por fora. Não tô falando que você tem que se contentar com mulher feia e homem feio, não. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que às vezes não vai ser tão belo assim, de fisicamente, tá? Pode não ser feio, mas também não vai ser tão belo. Vai ser mais bonito por dentro. Entendeu? E você tem que se contentar, porque pelo menos vai ser fiel a você, vai ser leal. E se você sentir algo por ele, ou atração, ou desejo, porque o pai não une ninguém que você não vai sentir desejo, não vai sentir atração. Não existe isso, né? Mas, só que os olhos carnais, ele busca sempre a aparência. Ele não busca fidelidade, ele não busca lealdade, ele não busca caráter. As pessoas do mundo não buscam essas coisas. E o do Criador tem que buscar a essência, ter o coração puro, buscar o coração puro, o amor de alma, o amor profundo. Não é um amor físico, um amor carnal, só de paixão, de tesão. Vai ter isso também na união do Criador? Vai. Mas primeiro vem o amor genuíno, puro. Entendeu? Então, vocês têm que entender. E a mulher, quando discutir com o marido, ter pequeno desentendimento, tem que aceitar, dialogar e conversar e não ficar diminuindo o marido e nem comparar ele com o outro. Isso é um grande erro que as pessoas cometem. A mulher faz muito isso, o homem também faz, mas mulher mais, tá? Ela fica comparando. Ah, o outro não era assim comigo. Ah, o outro fazia isso. Você não faz isso. Meu, aquilo lá passou. É outra pessoa. Não fique comparando. Ah, o outro era mais alto, o outro era. Meu, cara, então você que. Então pra que você se juntou? Você pediu uma pessoa do Criador, então pega uma pessoa do mundo, certo? Porque a pessoa do Criador vai ver. O Criador vai trazer pessoa para você, mulher ou homem, uma pessoa fiel, de caráter. Ele não vai ver a aparência física, igual Davi. Lembra que o profeta Samuel foi escolher os irmãos de Davi, acho que tinha 6 ou 8 irmãos lá, se não me engano, de Davi. Tudo era parrudo, forte, bonito, e Davizinho, magricelinho, pequenininho, pastor de ovelha. Nem o pai dele acreditou nele. Aí Samuel ia ungir o rei errado, por causa da beleza, ele viu a aparência. Aí o Criador falou: Samuel não é nenhum desses. Você enxerga a aparência, eu vejo o coração, as intenções do coração. Não é nenhum desses. Tem mais algum outro aí? Aí o Jessé, que era o pai de Davi, pegou e falou: tem um pastor de ovelha lá, mas ele não tem porte de rei. Nem o pai dele confiou no próprio filho. Desprezou o próprio filho. Só que aí quando vai lá e chama, aí chamou Davizinho, ele foi ungido rei. Entendeu? É assim como Paulo diz lá em 1 Coríntios, que Deus escolhe as coisas loucas, que não são, que ninguém dá nada, para confundir as que se acham que são. Deus não escolhe os poderosos desse mundo, os mais inteligentes, os mais bonitos. Ele escolhe aqueles que são puros de coração. Entendeu? Independente de você ter estudo, se você não tem, se você tem. A transformação vem pelo poder do Espírito, não é pelas estudo humano, não é pelas ideologias do mundo, não é pela fama, não é quanto você é famoso, não é quanto você é bem visto, não é nada disso. Porque senão o poder da glória de Deus você faz no homem, que é o Pai que tem que ser glorificado. Ele pega aqueles improváveis, aquele que ninguém dá nada, aqueles vis, aqueles que são que as pessoas, a sociedade despreza. Aí, para ele transformar a pessoa e para ele, a glória dele se manifestar. E aí ele falou: ó, isso aqui, ó, fui eu que fiz na vida desse cidadão. Fui eu que escolhi, porque eu transformei ele. Entendeu? Então, que fique bem claro que a mulher nunca diminui o seu marido, fica pondo ele para baixo, em vez de ter que incentivar, ter que elogiar, ter que falar: você pode, você consegue, eu confio em você. E o marido com a mulher da mesma forma, entendeu? E parar de comparar o homem com o outro homem do passado. O outro fazia isso, o outro era mais bonito, o outro era mais alto. Então por que você se envolveu com esse aqui? Isso não se faz, irmãos e irmãs. Certo? Você tem que ter convicção do que você quer. Você quer uma pessoa fiel, de caráter, porque o pai pode mover, às vezes você vai pensar assim, suponhamos que é na visão da mulher. Aí a mulher vai pensar que vai ver um homem bíblico, um homem que gosta da Bíblia, que ama o Criador, mas ao mesmo tempo vai ser um alto, bonito, forte, e às vezes não vem, o Criador não manda assim. Aí ele manda um homem fiel, um homem leal, um homem carinhoso, um homem que cuida de você, que vai estar com você do seu lado para o que der e vier, seja em qualquer circunstância, nas boas ou na ruim, mas ele não vai ser alto, bonito, forte. Às vezes é um cara que não é desse jeito que você pensou.
Mas se você quer um homem que é responsável, que te ame, que te dá carinho, que te é fiel a você, e o homem também quer uma mulher assim, então vocês têm que mudar a mentalidade. O que o pai trazer para vocês, vocês têm que aceitar. É lógico que vai ter o desejo, vai ter atração. O pai não vai mover uma pessoa na sua vida que você não sinta desejo de atração, como eu já falei. Entendeu? E outra, parar de comparar, né? E outra também, outra pessoa, é outro corpo, é outro físico. Você não tem que ficar comparando o seu marido com outro, ou a sua mulher com outra mulher lá. Aquilo lá foi passado. Vamos viver um novo presente. E vamos viver intensamente e amar uns ao outro com as suas qualidades e com os seus defeitos. Porque ninguém é perfeito. Um ajudando o outro a melhorar. O marido ajudando a mulher a melhorar nos seus defeitos. E a mulher ajudando o marido a melhorar nos seus defeitos. Mas sabendo que é um processo contínuo. Que a gente está em processo de transformação, de amadurecimento. E não desfazer o casamento por qualquer desentendimento. Ou porque a grama do vizinho, a verde é melhor, que esse dali, bonitão, alto, e aí você traz seu marido, ou então separa dele por causa de outro homem, ou de outra mulher que você viu lá, aquela lá é mais bonita, aquela lá, tem o corpão, aquela lá, isso aqui. Então o que você sentia na união do Criador não era amor, era outra coisa. Porque quando tem amor, você não vai ficar vendo outro homem, você vai olhar, que vai ver lá que você não é cego ou cega, mas você não vai querer desejar o homem, trair seu marido ou mudar, separar do seu marido para ter outro homem ou outra mulher. Então você é um hipócrita, uma hipócrita, que está de mentira, está brincando com o Criador. Entendeu? Então isso é abominação. Certo? Então pense, mude a sua mentalidade, que às vezes une o casal, o Criador une, e aí começa com a safadeza dentro do relacionamento. Traição, ficar vendo outros homens, outras mulheres. Que isso, irmãos? Se vocês se uniram, é para se amar vocês e ser fiel a vocês, um com o outro. Entendeu? E parar de comparar o seu marido com outros homens, ou outro homem com o seu marido. Você tem que se ater com aquilo que o Criador te deu, e a mulher que o Criador te deu. E amar a sua mulher, independente que ela é magra, que ela é gorda. Às vezes, vou supor, você vai envelhecendo, vai perdendo os dentes, você vai amar a sua mulher mesmo assim. Ué, ela é sua mulher, cara, tem um amor verdadeiro. Ah, não, vou uma modelo, uma... Cara, então você não amava sua mulher. Desculpa falar, ou nem sua mulher, você que faz isso. Ah, agora você larga. Ah, quando tinha dinheiro, você tava. Quando perdeu o dinheiro, aí eu largo, vou procurar outro que tenha. Ah, então não tem amor. Ah, quando tava com saúde, você tava. Quando fica doente, você larga. Vou arrumar outro sarado com saúde. Não, isso não é amor, gente. Você já viu vários casos aí com as pessoas que uma vez uma mulher aí estava mostrando um casal, que a mulher ajudou o marido numa situação difícil que ele estava, aí de repente eles se amavam, né? Aí de repente a mulher ficou com uma paralisia no corpo e o marido ajudou ela, levou ela no médico e continuou amando ela e sendo fiel. Aí depois ele ajudou ela a se restabelecer, foi andar com ela, fazer ela andar, ajudou ela a andar. Isso é amor. Isso é amor puro e genuíno e verdadeiro. Não é só um amor carnal. O amor carnal vem com a consequência. O amor de sexo, de atração, de desejo. Consequência do amor genuíno. Agora, se tiver só carnalidade, não é amor genuíno. Entendeu? Aí cada um de nós tem que se avaliar. Será que eu amo verdadeiramente? Porque você pediu um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então você não tem que olhar só para a aparência. Entendeu? A pessoa do mundo, o relacionamento do mundo, vai olhar para a aparência. Entendeu? Você não tem que olhar se a mulher é alta, se a mulher é baixa, se ela tem coisa volumosa. Não, você não está olhando para a aparência. Lógico que se ela se cuidar, se o homem se cuidar, fazer exercício, cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, melhor ainda, irmãos. Aí beleza, tudo bem. Mas você não está unido com ele ou com ela pelo físico, pelo corpo físico só. Você está pela essência, pelo caráter, pela fidelidade, pelo quem a pessoa é. Porque ela é uma pessoa do Criador, que ama o Criador, que ama a palavra, que põe os princípios bíblicos dentro da relação, que vai te tratar com carinho, com respeito, com amor genuíno. É por isso que você está com a pessoa. Não é porque, não, é só porque é bonito ou bonita fisicamente, se não tiver isso, ficar olhando as coisas por olho humano, né? Porque o olho humano vai olhar, não vai olhar qualidade, vai olhar quantidade. O olho humano não vai olhar a essência, o caráter, a fidelidade, vai olhar tamanho. Ah, se é alto, se é baixo, se é moreno, se é isso, se é forte,
você ter isso, ter aquilo, ter, entendeu? É outro olhar. O olhar do mundo é diferente do olhar de uma pessoa que vive pelo Espírito. Entendeu? Então é isso que eu vim trazer aqui, porque eu fico triste, cara, terminando o relacionamento por causa disso. A pessoa não sabe o que quer. Ela ora uma coisa, depois quer destruir ela mesma, porque não está feliz. Quando você é do Criador, o que ele te dá, você é contente com isso. Como Paulo diz, você é grato e fica contente. Certo? É igual comida, ou se você passa necessidade, você não. Ó, aí eu pergunto assim, tá, olha a história de Jó. Olha a história. Então, e aquele louvor lá? Eu não adoro o Pai pelo que ele me dá, mas pelo que ele é, pelo caráter dele. Certo? É a mesma coisa no casamento. Porque o amor que você tem pelo Pai, que está dentro de você, é o mesmo amor que você sente pelo Pai Celestial e ele por você, é o que você vai dar para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu próximo. Entendeu? É um amor verdadeiro, puro, genuíno. Não é um amor de carne só. É isso que a pessoa, que quando se converte, ela tem que entender. Senão ela vai viver igual ao mundo e vai se perder, vai achar que está sendo salvo e está perdida. Porque a pessoa que vive igual ao mundo, vive na carne, ela não se converteu ainda. Entendeu? Agora, quando você vive guiado pelo Espírito, é outra história. A sua mentalidade muda, a maneira de se ver as pessoas muda, de se ver você próprio muda. Não é a mesma coisa. É tudo novo. Entendeu? Você não vai olhar para as pessoas só carnalmente, para o seu cônjuge ou para sua cônjuge. Vai ter isso, mas não é só isso. E não é isso que mais importa, a carne. Entendeu? Porque senão você vai estar vibrando na carne mais do que no espírito. Você tem que vibrar mais nas coisas espirituais do que carnais. Entendeu? Então é coisa de essência, de profundidade isso daí. Entendeu? Tem gente que fica no processo e nunca sai, igual os israelitas. Morreram lá no deserto. Porque o processo não dura a vida inteira. Ele dura a vida inteira assim. Sempre você vai ter que aprender, você vai amadurecer, vai aprender novas coisas, vai sendo aperfeiçoado. Mas não o deserto da escassez. Não o deserto de você continuar no mesmo lugar, em relacionamentos, círculo vicioso que separa e vai para outro, separa e vai para outro. Isso não existe. O pai quer que você fique com uma pessoa só, que ela te ame, que você ama ela verdadeiramente, com amor genuíno. Não com amor só de carne, de atração. A atração vem depois. Entendeu? Agora a pessoa fica vibrando na carne, sabe? Só vê com os olhos carnais as coisas. Por isso que não é feliz, por isso que não fica com o seu relacionamento. Porque ela só fica olhando a aparência das pessoas, ela não olha as outras coisas. Então, quer dizer, se a minha mulher, o amor verdadeiro, a minha mulher envelheceu, perdeu os dentes, aí eu vou arrumar outra mulher que tem dente, porque. Então não era amor. Se ela engordou, se eu casei com ela magra e ela engorda, eu vou arrumar outra magrinha porque ela engordou. Ah, se a minha mulher emagreceu e ela era mais fortinha, mais corpuda, eu vou largar ela porque ela emagreceu. Então não era amor. Entendeu? Então a gente tem que se avaliar nisso daí. Avaliar, fazer pergunta para nós mesmos. O que nós queremos? O que é o verdadeira mulher do Criador para você, o verdadeiro homem do Criador? É só baseado na aparência? Então, tem que se fazer pergunta a si próprio. Porque às vezes a gente se engana a nós mesmos com certas coisas. Fica só vibrando na carne. E aí, se você vibrar na carne, você pode até escolher uma mulher ou um homem bonito fisicamente, isso, aquilo. Só que o seu relacionamento vai naufragar. Porque todo relacionamento na carne, ainda mais quando você diz que é seguidor do Messias, se você se envolver com uma mulher ou um homem carnalmente, vai acabar o relacionamento. Por mais bonito que esse homem que você tenha seja, ou a mulher que você tenha seja, não vai durar. Porque o seu propósito de relacionamento está errado. Quando você se converte, o propósito de relacionamento, você não vai ver só a aparência. Se a pessoa é bonita, se é alto, se é magro, se é gordo, se é coisa, entendeu? Isso vem depois, é o que menos importa. Se o pai colocou, você pensou que viu uma mulher assim, bonita de rosto, bonita de corpo, e não veio. Mas veio uma mulher genuína, uma mulher que te ama, que te respeita. Que ela não é feia, mas também não é esplendorosa, beleza física, mas é uma mulher genuína, respeitosa, que vai te respeitar, que vai ser lhe fiel. Meu, você tem uma joia rara na mão. Entendeu? A mesma coisa a mulher para com o homem. Agora não, fica só procurando coisa que não tem nada a ver com as coisas espirituais do Criador. Aí quer que o relacionamento dê certo? Como? Aí fica chorando depois quando não dá certo. O que eu fiz de errado? Ué, ora.
Ora, pergunte a si mesmo. Tá bom? Esse foi o vídeo, meus irmãos e irmãs. Sei que é um assunto polêmico, é um assunto que muita pessoa tem vergonha, mas que tem que ser conversado. Porque senão, se a pessoa não ter esse entendimento e se unir com o seu cônjuge, vai acabar separando, não vai dar certo. Porque a pessoa tem que entender o que é uma união do Criador. Olhar com os olhos espirituais, não com os olhos só da carne. Entendeu? Então esse foi o vídeo aí. E se a pessoa discordar de mim, pode discordar, irmão. Fica à vontade. Cada um tem o direito de concordar e discordar do que quer, tá? Tem o direito de aceitar ou não aceitar o que eu tô falando. Eu ponho isso na minha vida, que é a minha evolução espiritual. Eu olho com as coisas com outros olhos, não com os olhos do mundo. Tá bom? Muito obrigado. Compartilhe, deixa o like, badala o sininho. Até o próximo vídeo. Fui!